Olá, queridos, bem-vindo a mais um Bíblia Todo Dia. No capítulo 4, o povo de Deus começa a sofrer oposição às obras de reconstrução do templo. A primeira oposição veio de forma sutil. Nos versículos 1 e 2, vemos que os inimigos de Judá e Benjamim ofereceram ajuda para a reconstrução do templo. Qual era o problema dessa ajuda? O problema é que esse povo não era da linhagem do povo judeu. Eles tinham se casado com remanescentes do povo de Deus, mas eram de outros povos. Além disso, eles se diziam judeus, mas adoravam a outros deuses, não eram tementes a Deus. Eles oferecem essa ajuda a Zorobabel e ele não aceita. Por que ele não aceita? Porque a reconstrução demoraria muito tempo. E com o passar dos anos, pode ser que essas pessoas se relacionassem e se casassem com o povo judeu e teriam filhos de outra linhagem. O povo se misturaria, algo que era desobediência a Deus, porque Deus sempre ordenou ao povo que não casassem com povos de outras raças, né? E o que chama atenção nessa questão é que os maiores inimigos de Judá e Benjamim não eram o povo que era declarado inimigos deles, mas sim o povo que se dizia judeu e não eram tementes a Deus, e não eram judeus de verdade. Assim acontece na Igreja de Cristo hoje. Os maiores inimigos da Igreja de Cristo não são os opositores declarados de Cristo, mas sim os que se dizem cristãos e não são. Os que se dizem cristãos e não nasceram de novo. É algo que a gente precisa se preocupar. É tanto que Jesus falou isso para Nicodemos, né? Um mestre da lei. Jesus fala para ele que era necessário que ele nascesse de novo da água e do Espírito para que ele pudesse entrar no reino de Deus. Isso tem que acontecer conosco. Nós precisamos sempre nascer de novo. Nós precisamos passar pelo novo nascimento para que possamos entrar no reino de Deus. A segunda oposição que o povo sofre foram acusações, né, dos oficiais do império. Esses oficiais do império levantam 4 motivos e levam até o rei para impedir a construção do templo. Os motivos foram: 1. Jerusalém era rebelde e se a cidade fosse construída se rebelaria contra o rei e declarariam sua independência. 2. Enquanto Jerusalém estivesse em ruínas, não poderia se defender dos exércitos do rei. 3. A independência causaria uma perda de receita, tributos para o império. Isso mexeria no bolso do império. Se reconstruíssem a cidade, conquistariam todo o território daquele lado do rio Eufrates. Então o rei, preocupado com a perca de receita e com a independência, né, do povo de Israel, se convence disso e manda que as obras sejam paralisadas. Com a paralisação das obras, o povo começou a se preocupar consigo e começaram a construir casa para si, né, para eles e a sua família. E é interessante que o povo é advertido, né, são exortados pelo profeta Ageu no capítulo 1, vamos ler lá. Capítulo 1, versículo 2, Ageu diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês plantam muito e colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado.
O povo se esqueceu, inclusive, do exemplo que tiveram dos seus reis. Por exemplo, do rei Davi, em 1 Crônicas 17:1, o rei Davi fala: eu moro num palácio de cedro, eu moro num palácio de fino acabamento, e a arca do meu Deus não tem lugar de repousar, está debaixo de uma tenda. Ele também diz em Salmo 69:9, o zelo pela casa do meu Deus me consome. Ele era extremamente zeloso para com a casa de Deus. E ensinou o povo a isso, mas o povo havia se esquecido. Voltamos lá para Esdras, vemos no versículo 2 do capítulo 5, que depois de serem exortados e encorajados pelos profetas, o povo retoma a construção. Tatenai, que era governador daquele lado do rio Eufrates, vem questionar por que eles recomeçaram a obra. E quem havia autorizado isso, e queria saber o nome dos líderes dessa obra. Mas como vimos anteriormente, a obra é de Deus e é Ele mesmo que sustenta toda a obra e provê todas as coisas. O povo não foi impedido de continuar a reconstrução, mas precisaram encaminhar um relatório para o rei, que era Dário na época, dizendo o nome dos seus líderes e quem havia autorizado a recomeçar a construção, né? O que me chama a atenção aqui no versículo 11 é a resposta que o povo manda, né? Quando ele pergunta quem são os líderes, eles mandam a seguinte resposta: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Eles não citam nomes, eles dizem que são servos do Deus dos céus e da terra. Nós vemos lá no capítulo 6 que o rei Dário, depois de receber esse relatório, ele ordena que seja feita uma pesquisa para saber sobre o decreto do rei Ciro, se era verdade esse decreto de que ele havia autorizado o povo a reconstruir, né? Me chama a atenção que no decreto de Ciro, além de todas as autorizações para a construção que seria feito o templo, também dizia, inclusive, o material que seria feito o templo, que era madeira e pedras grandes, né? O governador Tatenai estava preocupado com esse tipo de material. Quando ele viu o povo fazendo a reconstrução, ele se preocupou porque se assemelhava a um forte, a uma fortaleza para se defender. Então o medo dele era o povo se rebelar e esse templo, na verdade, não ser um templo, e sim uma fortaleza para se guardar das guerras, né, e se rebelar contra o império. No versículo... então o rei autoriza, né, a continuarem a construção do templo, e ainda ele dá uma ordem ao governador e a todos os oficiais. Ele diz o seguinte: deixem o povo em paz, deixem o povo continuar a obra do templo do seu Deus. Afastem-se do povo de Israel. Ou seja, deixem esse povo fazer o que eles estão fazendo para Deus, né? No versículo 15 vemos que a obra foi concluída e todos celebraram com muita alegria. Nós vamos ler aqui no versículo 17. Do capítulo 6. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Aqui eles fizeram sacrifício, ofereceram sacrifício. E como toda a obra de Deus, a provisão vem do próprio Deus, todo esses animais que foram sacrificados foram comprados com o dinheiro do próprio império. Ou seja, o próprio rei bancou essa oferta que foi feita a Deus. No versículo 19, 20 e 21 do capítulo 6, nós vemos que os sacerdotes e levitas se purificaram e sacrificaram o cordeiro e celebraram a Páscoa.
Então eles fazem o sacrifício e celebram a Páscoa. Aqui nesses versículos dizem que, inclusive, as pessoas que não puderam provar a sua linhagem, né, como judeu, foram convidados para participar do Cordeiro também. Isso se assemelha ao sacrifício de Cristo que foi feito por nós. E também algo me chama a atenção que lá em Êxodo 12, quando Egito passaria pela última praga para libertar o povo de Deus para ir para a Terra Prometida, que era o anjo mataria os primogênitos, né? Deus dá a seguinte ordem para o povo de Israel: sacrifiquem um cordeiro, peguem o sangue, passem nos umbrais da porta e comam, né? Preparem esse cordeiro e comam ele todo. Cada chefe de família vai sacrificar um cordeiro e vai comer com a sua família. E teria que comer todo o cordeiro. Se a família fosse pequena, era para chamar pessoas, os vizinhos mais próximos, para comer junto. O que chama a atenção é que todo o judeu teria que fazer isso. Então, para chamar alguém para participar junto, teria que ser alguém de fora. Isso já se assemelha ao sacrifício de Cristo. Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu por judeus e pelos gentios. Ele morreu por todos os nossos pecados. O livro de Hebreus diz que o sacrifício de Cristo foi perfeito, definitivo e suficiente. Todos esses sacrifícios que foram feitos anteriormente eram um anúncio do que Jesus faria com o sacrifício da cruz. O perdão de pecados para nós, feito com o sacrifício de Cristo. Todos esses sacrifícios anteriormente é como se fosse um cheque pré-datado. Nós vamos assinar o cheque aqui e ele vai ser pago lá na frente, não vai ser pago agora. E Jesus, quando oferece o sacrifício na cruz, que era definitivo, como se ele tivesse depositado o dinheiro na conta e falado: podem apresentar o cheque que o dinheiro está na conta. A conta está paga, né? A promissória pode ser rasgada porque já foi eliminada a conta. A gente vê Paulo falando sobre isso no livro de Colossenses. Ele diz que todo o escrito de dívida que era contra nós, Jesus rasgou, porque o sacrifício dele pagou tudo isso, né? Então o sacrifício de Cristo foi definitivo, irmãos, por perdão de pecados. Ele nos salvou e nos perdoou. Encerramos mais um Bíblia Todo Dia. Deus os abençoe.